A palavra polímeros vem do grego poli, que significa muitas, e meros, que significa partes. As moléculas pequenas, elas são os monômeros. E eles se juntam e formam as macromoléculas. Os polímeros de condensação são macromoléculas que são formadas pelas reações de polimerização de dois monômeros sejam iguais ou diferentes que se unem, eliminando a molécula pequena. Eu vou falar sobre os hidratos de carbono, ou como mais conhecido, os carboidratos. Eles são formados geralmente por uma função mista de poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona. Podem ter outros compostos, mas os compostos devem sofrer hidrólise. Os carboidratos, conhecidos como os polímeros naturais, são formados por açúcares simples, que são os monossacarídeos, e quando se unem formam os polissacarídeos. E também temos os monômeros, que incluem outros tipos de açúcar, como a glicose e a frutose, que elas se unem formando diversas funções, como a celulose, o amido e o glicogênio. Bom, eu vou falar sobre os lipídios, mas antes de começar a apresentar, eu vou explicar o que são algumas coisas. Primeiro, o que são os ácidos graxos. Os ácidos graxos são compostos orgânicos que possuem apenas um grupo carboxila em uma das suas extremidades. Sempre são cadeias abertas e longas, variando entre de 4 átomos de carbono a 22 átomos de carbono, geralmente, sendo número par, podendo ser saturadas ou insaturadas. O que são ácidos graxos superiores? São ácidos graxos com mais de 10 carbonos em sua cadeia. O que são monoálcools graxos? São ácidos graxos que possuem somente um grupo hidroxila, o OH, na cadeia carbônica, estando ligado em um carbono primário. E como são formados os glicerídeos? Quando 3 moléculas de ácidos graxos superiores ligam-se à glicerina. Bom, agora eu vou falar sobre os lipídios. O que são os lipídios? São ésteres que sofrem hidrólise e formam um ácido graxo superior e um monoálcool graxo superior, ou um poliálcool glicerina. O ácido graxo superior, que eu já falei que é, né? E o monoálcool graxo superior também eu já falei que é. O poliálcool seria a mesma coisa que o monoálcool graxo superior, só que com mais de uma hidroxila, né? De um OH. O poliálcool geralmente seria a glicerina, né? Beleza. Agora eu vou falar alguns exemplos de lipídios que a gente encontra, que seriam os glicerídeos, né? Que eu já falei como são formados. Geralmente os glicerídeos são os óleos e as gorduras. Também nós temos os esteroides, que pode incluir o colesterol, a testosterona e o estradiol. Proteínas são micromoléculas orgânicas formadas pelos elementos carbono, nitrogênio, oxigênio e o hidrogênio, e eventualmente pelo enxofre, fósforos e outros cobres, e outros elementos. A proteína é o resultado da associação de duas ou mais unidades moleculares, que são chamados de aminoácidos ou peptídeos, que ainda podem ser denominadas como cadeia polipeptídica. A estrutura química básica da proteína é formada pelos aminoácidos, na quais
possuem um grupo de carboxila e um grupo de amino. As proteínas podem nos ajudar nas defesas dos anticorpos, na estrutura dos nossos organismos, como os ossos, na regulação dos hormônios, no transporte da membrana muscular e da membrana celular, e também auxiliam no processo de contração muscular. Vou falar dos polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos, eles são macromoléculas produzidos pela junção de muitas pequenas moléculas semelhantes. A sua organização ela pode ser de diferentes tipos, tanto por ramificação, cadeia linear ou por redes. E cada organização ela vai resultar em propriedades especiais diferentes. Polietileno ou polieteno, ele é um dos polímeros mais simples. Sua produção mundial ela é muito alta e seu preço é muito baixo. Ele é um dos plásticos mais comuns. Ele é quimicamente inerte e ele obtém-se pela polimerização do etileno. Sua aplicação ela vai desde sacolas a frascos, mangueiras e entre outros. O politetrafluoretileno, conhecido mundialmente como Teflon, ele é praticamente inerte, não reage com outras substâncias químicas, exceto em casos muito específicos. Possui o terceiro menor coeficiente de atrito, possui permeabilidade e, por conta disso, ele é muito utilizado em frigideiras e alguns trajes acadêmicos. A poliamida é formada pela polarização entre o ácido carboxílico e a diamina. O nylon 66 é o mais comum entre eles, que ele é formado pela razão entre o ácido hexanoico e o hexanodiamida. Falar sobre as borrachas sintéticas. Bom, com o passar do tempo, com o excesso em utilização da borracha natural, o homem falou, eu posso reproduzir isso. Com o avanço da química também falou, tem como reproduzir. A borracha sintética hoje tem a mesma importância da natural, inclusive é até mais utilizada que a natural, só que tem os seus benefícios em relação à natural, mas também tem os seus pontos negativos. Um dos pontos negativos é porque que ela pode acabar bem mais rápido, do que a natural. Você utiliza ela e ela tem seu fim mais rápido. Uma das mais comuns hoje em dia são aquelas que são obtidas por meio da polimerização do acetileno. Bom, o que é a polimerização? A polimerização é uma reação química que provoca a combinação de um grande número de monômeros para formar uma macromolécula. Os monômeros, nesse caso, seria o acetileno, que vai provocar uma macromolécula, que seria o polibutadieno. Porque o acetileno, eles usam acetileno para formar o polibutadieno, que seria a borracha sintética. Outro exemplo também de borracha sintética é aquela que eles produzem a partir do cloropreno, que produz o policloropreno ou neopreno. E é isso. Agora eu vou falar sobre o PET, ou mais conhecido como a garrafa PET. Também possui outros nomes, como Draco ou Terilene. Ela é um polímero sintético que é formado por duas moléculas menores a partir da eliminação da água. Normalmente, a interação dessas moléculas é feita pelo
poliácidos carboxílicos e a poliacóis. E essa reação química é denominada como polimerização. O PVC é um composto formado por apenas duas coisas: o etano, que é extraído do petróleo, 43%, e 57% de cloreto de sódio, que a gente pode conseguir com sal de cozinha.